Olá, no ar mais uma edição do programa Vera Toledo. Fico muito feliz com Santa Catarina estar sintonizado junto à tela Record News. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Hoje nós vamos falar sobre a questão muito importante ligada ao combate à violência contra a criança e contra o adolescente. Gente, está um absurdo esse negócio, viu? Nós não estamos melhorando, não. Precisamos urgentemente ter informações e é para isso que o doutor Edelvan Jesus da Conceição, que é o presidente da Comissão de Direitos de Criança e do Adolescente da OAB, vem conversar conosco hoje. Hoje é dia também da gente ter o quadro Condomínio Descomplicado. Hoje nós temos informações com Renata Brose sobre a questão de empreendedorismo. Hoje é um dia que a gente traz várias informações preciosas e eu espero que você acompanhe firme e forte aí do outro lado da tela. Mas a nossa leitura bíblica de hoje, como diz meu amigo Beto, e é verdade, o programa tem que começar com a leitura bíblica, ela vem em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, que diz: "Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado." Em outra versão, nós temos também a condição da gente não desfalecer, né? A vontade, o querer, que tudo será realmente restituído. O nosso Deus, ele garante bênçãos e maravilhas. Só na Bíblia nós temos mais de 7.000 bênçãos para o homem, promessas para o homem. Homem, mulher, ser humano, homem, ok? Só que como a gente pode tomar posse dessas bênçãos? Conhecendo os princípios de Deus. Praticando, principalmente, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus é o jeito dele ou é o jeito dele. Agora, a gente precisa entrar no propósito para que a gente possa receber essas bênçãos. Nós, aqui hoje no programa, inclusive, vamos ter a oportunidade de conversar com o doutor Edelvan Jesus da Conceição, que está aqui ao meu lado. Bem-vindo. Obrigada, Obrigado. Viu? Ele é presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, da OAB, aqui de Santa Catarina. E a gente vai conversar sobre o mês de conscientização, né, que nós estamos vivenciando agora. Destaque para o dia 18, para amanhã, o mês de conscientização sobre a prevenção do abuso e da exploração infantil. Isso tem cabimento ainda nos dias de hoje, século XXI, a gente com tanta evolução humana, falar sobre um tema desse, né? Exploração das crianças que infelizmente acontece. Verdade, aí, infelizmente. O cenário do Brasil é bastante preocupante, Vera. Nós temos uma situação ainda de muita exploração sexual, né, de muito abuso, muitas crianças que constantemente estão sendo abusadas. Nós temos os números aí nos últimos 3 anos. De 2020 houve uma certa diminuição, muito em razão da pandemia e as crianças ficarem muito tempo dentro de casa e acabava que isso não se expondo, né, não indo para conhecimento ou denúncia. Mas em 2021 houve já um novo aumento, né, maior que 2019, por exemplo. Então, é um cenário bastante preocupante e que a gente precisa efetivamente discutir sobre o tema. Não podemos ficar calados diante de uma situação em que constantemente crianças e adolescentes são abusados, né, são explorados sexualmente e a gente ficar calado. É preciso discutir muito sobre isso. Existe a gente acaba permitindo muitas coisas que nós, como adultos, não poderíamos mais permitir. Eu vejo pelo telefone, pelo que a gente recebe às vezes na timeline, brincadeira sem graça com crianças, brincadeira sem graça, até de velocidade, isso, aquilo, machucando crianças, e o povo lá curtindo. Quer dizer, começa daí, aquilo que era para ser o mais protegido, agora estão se expondo para ganhar curtidas, para ganhar likes. Então, a gente vê que não é só o pedófilo, não é só a pessoa que já pratica o mal de fato, mas muito da nossa consciência de humano está se perdendo com essa permissividade, né? Com essa forma que a gente acaba achando tudo graça, tudo lindo, tudo pode. Isso está muito errado, né, doutor? Precisamos ter cuidados, né? Alguns cuidados são muito importantes para que os pais, né, tenham no dia a dia, no cotidiano. Essa exposição exagerada da criança, da imagem da criança, pode acarretar futuramente algum tipo de problema, né? Muitas vezes coloca numa resolução muito alta, posta, e essa imagem pode ser em algum momento manipulada para fins que a gente não sabe qual é, né? Uma vez a imagem publicada na internet, a gente perde esse controle e as pessoas mal intencionadas podem utilizar dessas imagens para fazer coisas ou se utilizar delas para algum benefício, né? Muitas vezes benefício ligado a um ato criminoso,
né, de exposição. Então, é muito importante que os pais cuidem no cotidiano, né, com esse tipo de exposição, tentar não mostrar imagem de partes íntimas da criança, né, não colocar, identificar a casa, ou a escola, ou a rotina da criança, para evitar que isso aconteça. Né? Que pessoas mal intencionadas utilizem. Acontecem, né? Exato. Acontece e acontece, viu, gente? Depois não adianta chorar, porque a gente tem essa mania como ser humano, a gente faz, depois não quer chorar. E o problema vem. E é a infância que se paga o pato, muitas vezes, né? Como a gente está vendo aqui nessa situação. Isso sem falar que a maior parte do abuso e do problema está dentro de casa, que aí é uma outra loucura, né, doutora? Exato. Os dados mostram que 60% a 70% dos casos de abuso ou de exploração sexual acontecem dentro de casa. Um dado que choca muito é que 40% desses casos é o pai ou padrasto que abusa ou utiliza da criança, né, expõe o corpo da criança para algum tipo de satisfação. Porque o abuso está ligado a uma satisfação pessoal do abusador, né, daquele que está abusando. Ele utiliza da imagem do corpo da criança para satisfação sexual, uma satisfação pessoal. Já a exploração, né, ela tem um cunho mais comercial, então ela pode utilizar aquela imagem da criança, né, despida, alguma parte íntima, para ter algum lucro com isso, ou trocar e ter algum benefício em troca. Né? Então é preciso ter bastante cuidado com Será que as penalidades estão muito suaves? Porque uma coisa que o ser humano obedece é quando pega ou no bolso ou pega mesmo no laço, né? A gente aprende com essas coisas, né? Sim. Como é que está? Será que está muito tênue aí a questão das leis ou dificuldade em aplicá-las realmente? O que nós precisamos é de políticas públicas, né? Eu acredito que hoje a legislação ela é bastante vasta em pensar em punir esses agressores, né? Infelizmente, isso acaba não acontecendo de forma muito frequente. Infelizmente, ainda as crianças que sofrem esse tipo de violação, muitas vezes são retiradas do espaço do seu lar e colocadas em alguns momentos num abrigo, né? Em uma instituição de acolhimento, e o agressor ainda continua em casa. Né? O que nós precisamos é de uma política pública de sensibilização da sociedade. Nós precisamos efetivamente discutir o tema, não podemos deixar isso como se não fosse um problema meu, né? É um problema nosso que a gente tem que enfrentar. Sim. E essa política pública tem que dar conta de fazer com que as pessoas olhem, denunciem, falem sobre o assunto. É preciso trazer essas informações para que todo mundo discuta e não vire um tabu de que não é um problema meu. Só assim a gente vai conseguir atingir esse número, né? A gente estima que cerca de 1 a cada 4 meninas sofrem abuso sexual. 1 em cada 10 meninos também sofrem abuso ou exploração sexual. Então, é um número extremamente grande que independe de classe social. Né? Gente, independe de classe social. É importante deixar isso claro, que tanto famílias mais pobres ou famílias mais ricas, esse tipo de situação acontece. Então, nós precisamos atingir esse problema em sua raiz. Falar sobre o tema é um dos caminhos. Obrigada por essas informações. Nada bacana, né? Nada bonito, nada de retorno, as coisas estão acontecendo. Não aconteceu em 2000, como ele falou ali, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, não tinha como se queixar, que é as escolas que acabam visualizando esse problema todo, né? Dificilmente sai da família esse problema. Né? Chega na delegacia, chega na justiça, normalmente por um professor, por uma instituição. E as crianças estavam trancadas. Imagina o que aconteceu ainda. Pior. Obrigada. Sim, obrigado Até uma também. próxima. Até a próxima. Gente, nós vamos agora direto ao intervalo. Mas é isso, é o tempo do break e a gente volta já.